Olá, boa noite para você. Hoje é quarta-feira e começa agora mais um Jornal do Empreendedor, terceira edição. Pelos próximos 30 minutinhos, você é meu convidado especial para acompanhar notícias que vão fazer toda a diferença para você que já tem uma empresa e para você que tem um sonho de abrir o seu próprio negócio. Eu sou o Márcio Fontinelli e a gente começa agora. Parlamentares discutem o marco legal do reempreendedorismo, lei que pode facilitar a negociação de dívidas e criar mecanismos para superar a falência. Varejo tem o melhor terceiro trimestre dos últimos 3 anos. A expectativa para as vendas de Natal são positivas. E você confere também. Será que a sua empresa está no caminho certo? Nosso especialista conta quais são os indicadores de um negócio de sucesso. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui comigo no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E a gente começa falando que a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo se reuniu hoje em Brasília com o governo. O tema central foi o marco legal do reempreendedorismo. A aprovação do projeto que tramita no Congresso Nacional pode beneficiar as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais, setor que representa mais de 98% das empresas do Brasil. A reunião entre parlamentares e governo foi para discutir os rumos do marco legal do reempreendedorismo. Ele foi aprovado no Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados. Expectativa para quem vai se beneficiar com a futura lei. O projeto cria mecanismos para facilitar que as micro e pequenas empresas possam pagar as dívidas judicialmente ou não. Em caso de falência da empresa, o texto institui procedimentos mais ágeis e menos onerosos para os credores, devedores e o Estado, com segurança jurídica para todas as partes envolvidas. Em 2021, o Marco Legal do Reempreendedorismo foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e aguarda parecer do relator na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. O governo é favorável à criação de mecanismos que façam os pequenos empreendedores se restabelecerem diante de uma possível falência da empresa. Nós somos favoráveis a criar mecanismos especiais para quem empreendeu, por algum motivo teve uma frustração e quer voltar a repreender, né? Isso são mecanismos que dependem muito mais da boa vontade do parlamento em votar rápido, né, e conseguir aprovar, porque a gente é favorável que faça essa possibilidade e, ao mesmo tempo, também criar algum tipo de garantia, porque muita gente que está empreendendo por conta da pandemia e aprendeu a aprender, enfim, também estava vinculado, por exemplo, ao Bolsa Família. Aí a pessoa não quer se cadastrar em nada porque ela tem medo de perder o Bolsa Família ou perder alguma coisa que ela tem de benefício, enfim. Nós precisamos criar um mecanismo de desaceleração, que é uma escada, como foi feito. O grande solução da reforma tributária foi criar uma escada que fosse feito gradualmente, porque a pessoa vai tirando aquela dependência que ela tinha e passa a ser um empreendedor, e aí com o nosso apoio também. E o ministro da Micro e Pequena Empresa, Márcio França, que você acabou de ver na reportagem sobre o reempreender, comentou outras pautas de interesse do setor, como o ajuste do teto de faturamento dos microempreendedores individuais e o Simples Nacional, além de defender a atualização dos valores. O ministro também reforçou que a transição entre as categorias pode ser feita de forma mais gradual, sem prejudicar o empreendedor e a meta fiscal do governo. Vamos ouvir um trecho. A ideia que a gente levou para o ministro Haddad é que ele estudasse a fórmula de fazer isso gradualmente ao longo dos próximos anos, a atualização do valor original. O número que tinha lá atrás, mudado muitos anos, quer dizer, muitos anos depois, já não é o mesmo número. Então o que acontece? Você acaba forçando o empreendedor ou a não emitir nota fiscal para poder ficar dentro do limite. Ou tem gente, por exemplo, no caso de bares, restaurantes, que fecha
no final do mês para não ultrapassar aquele limite, que também não tem nenhuma lógica, né? Ou então abrem 2 empresas com 2 nomes para poder justificar as notas. Quer dizer, nós não podemos incentivar as pessoas a sonegar ou a fraudar. Nós temos que encontrar um mecanismo, nem que seja no formato de uma tabela que seja gradual, como é no imposto de renda. No imposto de renda, se você tem uma renda até X mil reais, está na tabela número 1, e se você passa um pouco da 1 para 2, aí o que acontece é que incide a parte do 2 só nesse pedacinho de diferença. Então você não incide todo o valor. Hoje, quando você sai do simples para uma pequena empresa, a mudança é completa. A gente gostaria que a Fazenda nos ajudasse, a Receita, a gente fazer então as coisas de maneira gradual. Porque eu tenho defendido que nem o micro, nem o pequeno, eles não querem ser micro nem pequeno, eles querem ser empreendedores. Porque a pessoa é um pequeno empreendedor ou um microempreendedor, mas na verdade na comunidade dela, ela é um grande empreendedor que tem uma pequena empresa por enquanto, mas ela empreende da maneira que ela consegue fazer, o máximo que ela consegue dar. A gente tem que criar algum grau, né, para que não atrapalhe a meta do governo fiscal, mas ao mesmo tempo possa ser justo para todo mundo e não fique pressionando a pessoa a ser pequeno. O varejo brasileiro cresceu 0,6% em setembro, chegando o trimestre com alta de 1,3%. É o melhor resultado do período nos últimos 3 anos. Na comparação anual, o balanço também é positivo. Em relação a setembro do ano passado, o movimento subiu 3,3%. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada hoje pelo IBGE. Diante do cenário, a CNC, Confederação Nacional do Comércio, revisou para cima a previsão de crescimento das vendas de 2% para 2,4% em 2023. Para o Natal, a CNC espera alta de pelo menos 5% nas vendas do varejo. Se confirmado, este seria o maior avanço desde 2013. A gente vive falando aqui sobre como criar um negócio de sucesso. Mas quando a empresa chega lá, o que indica que ela está indo bem, hein? Esse é o tema da coluna Franchise de hoje. Seja bem-vindo, Américo José, meu amigo. Boa noite para você. Estava até com saudade de você, viu? Eu também estava. Chegou semana passada, você não estava aí, né? Eu falei assim, ué, cadê ele, né? Mas vamos lá. Parte. É animador. A taxa de crescimento do varejo é bem animador, porque você imagina falar em 5% de crescimento na venda. E o varejo, ele tem que estar pronto para aproveitar. É estar pronto para aproveitar tudo isso. É usar indicadores. Indicadores. Rapidinho aqui eu vou contar uma coisa para vocês sobre o indicador. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra do Saraiva. Saraiva é o presidente do Habib's. E vocês sabem que o Saraiva ele é médico, né? E ele, na apresentação dele, ele falou o seguinte: quando você vai ao médico e o médico pede um exame de sangue, você vai lá buscar o teu exame de sangue, tá certo? Quando você vai buscar o resultado que você abre, você entende alguma coisa do que está ali, não? Do que está escrito ali? Você lê tudo aquilo, mas nós não entendemos nada. Mas o que nós fazemos? Nós vamos para a última coluna. A última coluna, o que ele está trazendo para nós? Os indicadores. E aí ele fala o seguinte: de 1 milhão a 1.350.000, você está bem. Aí você olha, yes! Olha o segundo. Olha, de 500.000 a 650, pô, eu estou bem, yes! Se bobear, você não volta nem no médico, né? Então, olha que bacana. Indicadores servem justamente para que você consiga analisar e acompanhar o seu negócio. E aí eu vou fazer a primeira pergunta bem rápido antes de falar alguns indicadores, porque nós vamos começar a falar de indicador aqui e vamos terminar na próxima semana. Eu quero que você pense o seguinte: quais são os 5 indicadores da sua empresa que você tem que ver todo dia? Quais são? Fala para mim. Você tem de cabeça esses 5 indicadores? Por quê? Porque você, franqueado, tem que acompanhar os indicadores que você vai ter certeza que você está bem. Por exemplo, vendas, indicadores de vendas.
Você tem esse indicador? Quanto você tem que vender por dia? Quanto cada equipe, cada vendedor teu tem que vender? Cada tipo de produto, como é que você tem que fazer para vender esse tipo de produto? Porque não é só vender, por exemplo, pensar no indicador. Imagina que você tem uma loja que vende calçados e vende bolsa. As suas meninas, as suas vendedoras, elas adoram vender bolsas. Por quê? Porque vender bolsas dá mais dinheiro. A bolsa custa mais cara e automaticamente ela é comissionada, ela vai ganhar mais. Só que tem uma coisa no mercado que fala o seguinte: se você não tem bolsa, você não vende sapato. Então, você tem que ter um equilíbrio de tantas bolsas para tantos sapatos. Você tem que acompanhar. Mas vamos lá. Eu falei do exame médico e falei dos 5 indicadores que você tem. Eu quero que você pense, tá? Um deles eu falei que é a venda, que você tem que acompanhar todo dia. Um outro indicador é o ticket médio. Quanto está o teu ticket médio? Mas, Américo, como é que eu faço para entender sobre o ticket médio? Ok. O ticket médio, como é que você vai fazer? Você vai pegar a venda diária e o número de clientes que você atendeu. Então, você separa. Bom, eu atendi 100 clientes, tá certo? Eu atendi 100 clientes e vendi R$ 1.000. Qual é o meu ticket médio? R$ 10 por cliente. Mas, Américo, se eu fizer isso só um dia, dá para ver? Não, você vai fazer isso e acompanhar durante uma semana, vai? Vamos ser simplistas. Durante uma semana, você vai acompanhar isso. E aí você vai começar a entender, né, na somatória da semana, de quanto você vendeu e quantos clientes você atendeu, você vai chegar aí numa conclusão de qual é o teu ticket médio. Aí, todo dia, você vai olhar se o ticket médio teu está igual. Por quê? Porque se ele começar a cair, no dia seguinte, você já tem que criar uma ação de vendas. No dia seguinte, você já tem que criar uma ação, né, para fazer o ticket médio levantar. Um outro ticket médio que você tem que olhar todo dia é o número de clientes atendidos. Quantos clientes você atende por dia na média? Porque se você estiver perdendo o cliente, muitas vezes, olha bem, muitas vezes você pode estar com o número de vendas, o faturamento alto, mas o número de clientes caíram. Por quê? Foi vendido mais para cada cliente, mas nós temos que tomar cuidado com o número de clientes atendidos por dia. Vamos pegar um outro indicador, né? Tem um outro indicador que a gente chama, né, que é taxa de conversão. Taxa de conversão. Esses são indicadores de venda, ok? Taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? Quantas pessoas o teu vendedor atende por dia? Vamos supor que ele atendeu 20 pessoas por dia. E dessas 20 pessoas, ele conseguiu fazer 10 vendas. Qual é a taxa de conversão dele? A taxa de conversão desse vendedor é de 50%. Então, esses primeiros indicadores que eu estou te passando são indicadores que você vai olhar todo dia, e principalmente nessa época, porque nós temos que lembrar de uma coisa, né? Ninguém repete de ano na última prova, ok? Nós repetimos de ano na primeira e na segunda. A última é só para confirmar. Então, metas e indicadores servem para nós não repetirmos de ano. Você acompanha todo dia, porque quando você está acompanhando, você está fazendo o quê? Uma verificação. Quando você não acompanha, você faz uma constatação. E a diferença disso é justamente o quê? A constatação é se você chega, por exemplo, o médico chega no hospital, entra no quarto do doente, põe a mão e fala, ih, morreu. Não tem mais o que fazer. Né? E a verificação é quando o doente está na UTI. Todo dia você está acompanhando ele, ok? Então, vamos lá, gente. Bacana. Obrigado aí né, de mais essa oportunidade de conversar com vocês e estar aqui na companhia do meu amigo, né, passando essas informações, passando essa dica, porque a nossa torcida e a torcida do jornal como todo é fazer você crescer, vender mais e ter bastante lucro. É isso aí, meu amigo. Dar caminhos para que as empresas possam crescer ainda mais e também quem quer realizar o sonho de ter seu próprio negócio. O Américo, é aquela questão que você sempre fala da escola, me lembra muito a minha infância, viu? Que a gente não reprova na última prova, a gente reprova no começo.
e aplicado nos negócios, a gente vê que realmente faz bastante sentido. Obrigado, viu, meu querido? Pode falar. Uma coisinha só para completar isso, né? Muitas vezes nós falamos o seguinte, mas o cliente, ele compra no dia tal, ele só compra na última semana do mês ou na primeira semana do mês, mas eu vendo o mês inteiro. Ele compra naquele dia, mas a venda pode ter acontecido bem antes. Sabe, quando você ligou, quando ele passou lá e queria só uma informação, esse momento é que você tem que estar vendendo o tempo todo. E acreditar, todo mundo que entrar na loja, se ele não compra agora, ele compra amanhã. Porque enquanto nós estivermos vivos, nós vamos ter que almoçar e jantar. E sempre vai ter alguém para pagar essa conta. Verdade, meu amigo. Obrigado, boa noite para você, viu? Obrigado, boa noite. Grande abraço. Abraço. Até. Vamos fazer um intervalo? Bom, na volta a gente vai conhecer uma ideia de negócio que acabou em pizza. Será que é boa, hein? A gente volta já. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, já está de volta. O delivery de pizzas foi a receita de sucesso para um casal de empreendedores na capital da Bahia. Para contar essa história para a gente, eu recebo aqui no nosso telão o fundador da Pizzaria Supreme, Jonathan Alencar. Jonathan, seja bem-vindo, boa noite para você. Fala, Márcio, boa noite a todos. Satisfação estar com vocês. Bacana. Jonathan, me conta como é que foi a história dessa empresa, como é que surgiu a ideia e principalmente como é que você colocou em prática. Cara, então, satisfação estar falando com vocês mais uma vez. Eu me chamo Jonathan, tenho 26 anos, me considero um empreendedor serial. Comecei a trabalhar com 16 anos de idade, não venho de família rica, sempre trabalhei muito para conseguir o que eu tenho hoje. Então, comecei dando aula de lutas, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, depois eu tive uma loja de açaí, depois um food truck de açaí, depois um lava-jato. Em paralelo, eu abri uma barbearia, onde nessa barbearia eu quebrei. E certo dia em casa com a família, eu pedi uma pizza e falei, por que não pizza agora? Foi que eu tive a ideia de montar a Pizza Supreme junto com minha esposa, a mãe da minha filha Maia. E a gente simplesmente abriu em janeiro de 2021 e duplicamos e triplicamos de tamanho todos os meses. Aluguei uma garagem de 20 metros quadrados, começamos com 500 pedidos no primeiro mês, no segundo mês a gente fez 1.500, no terceiro 2.500 e completamos um ano fazendo mais 7 mil pedidos por mês. Faturamos, então, 3 milhões de reais no primeiro ano, no segundo ano 7 milhões e estamos finalizando o terceiro agora com um pouco mais de 8 milhões de reais de faturamento, 40 funcionários de carteira assinada, 60 entregadores, prestadores de serviços, fora marketing, jurídico, expansão e contabilidade que compõem o nosso time. Jonathan, você é uma bala, hein, cara? Tem uma energia aí alta aí que eu vou te falar, viu? É isso aí, empreender nesse caminho mesmo, é ter bastante energia e seguir em frente naquilo que a gente sonha. Eu quero que você fale para mim, então, sobre os desafios, né? Você falou da parte boa, mas a gente sabe que nem tudo são flores. Então, como é que é essa relação, como é que é essa questão dos desafios que você enfrenta? Cara, sem dúvidas. A maioria das pessoas só fala mesmo a parte boa, né? Mas o desafio de fato, empreender no Brasil, de aprender sobre a parte tributária, que é uma engenharia complexa, que a gente tem que se desafiar, aprender e fazer a coisa acontecer. Eu acho que um dos principais desafios que eu passei e passo é em montar time, tá? Achar gente boa, achar gente que de fato queira fazer a coisa acontecer é difícil demais. Então, hoje eu bato muito em um time que de fato queira crescer, que queira fazer com que a gente saia de 4 unidades para 200 pelo Brasil inteiro. Então, esse é um dos principais desafios, fora a parte tributária, fora a parte de fato, conseguir crédito no mercado, que é difícil também, né? Tem que ter lastro, tem que ter garantia, e acho que esses são os principais desafios que a gente passa aqui. Vendo ali na tela a pizza que você faz. Então, Jonathan, para você manter a qualidade dessa pizza aí, ó, tem até uma pessoa ali experimentando, a gente vai ter que experimentar também, você vai ter que mandar para a gente. Mas eu queria que você falasse sobre a qualidade dessa pizza, como é que você faz para manter? Afinal de contas, se você abrir uma empresa e conseguiu ter um crescimento tão alto, então você tem bons produtos. Mas à medida que aumenta o volume, né, aumenta também essa questão. Então, com relação à matéria-prima, aos ingredientes,
Como é que você trabalha com isso? Show. De antemão, a gente trabalha com os principais fornecedores do mercado, né? As principais marcas. Hoje a gente tem 4 operações e uma cozinha central, tá? A garagem de 20 metros quadrados que a gente começou se tornou um imóvel de 360 metros quadrados, onde funciona o escritório, a cozinha central e a operação delivery. Então, hoje na cozinha central, a gente recebe todos os insumos, produz e posiciona e manda para as unidades. Para, além da gente manter a padronização, a gente tem um controle de quanto está sendo gasto em cada pizza, para não correr de a unidade A colocar mais insumo na pizza do que a unidade B. Então, a gente produz e posiciona todos os insumos, pepperoni, calabresa, frango, mussarela, já vai tudo prontinho para que quando chega na unidade, o cozinheiro ele só prepare, ele só monte a pizza. Então, é assim que a gente faz aqui. Jonathan, parabéns pelo seu negócio. Você tem crescido cada vez mais porque tem se dedicado a ele, principalmente com relação a essa questão da qualidade, que você tem um zelo muito grande por isso. Então, parabéns, que você continue crescendo e aí a gente vai estar sempre aqui apresentando histórias como a sua. Obrigado pela sua participação no nosso jornal, viu? Boa noite. Valeu, Márcio. Obrigado a todos, contem comigo e vamos para frente. O Brasil depende da gente. Valeu, obrigado. É isso, né? Empreendedores que cada vez mais crescem a partir de negócios que começam pequeno, né? O Jonathan começou numa loja de 20 metros quadrados, né? E agora está aí um sucesso grande. Bom, em Brasília, empreendedores debateram os desafios e as oportunidades que a tecnologia é capaz de proporcionar nos negócios. Foi a 33ª Conferência Amprotec. Veja na reportagem da Camila Xavier. O campo de empreendedorismo inovador no Brasil foi abordado neste segundo dia da 33ª Conferência Amprotec, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores. Em parceria com o Sebrae, o evento que aconteceu em Brasília discutiu os impactos, as oportunidades e os desafios das mudanças provocadas pelas tecnologias emergentes para a criação de negócios, ganhos de produtividade e para o desenvolvimento sustentável no país. O Fórum Sebrae de Inovação abordou temas como o marco legal das startups e compras públicas de inovação. Hoje existe uma lei, existe uma regulamentação que permite o município, o estado ou o governo federal comprar uma inovação de uma forma totalmente diferente de uma licitação tradicional. Por meio de um desafio da gestão pública ou daquele município, pode ser adquirida uma solução já pronta ou que precisa de uma adaptação para ser implementada naquele município. Então é uma super oportunidade para as startups, para as empresas de tecnologias, para aqueles que desenvolvem solução, poderem vender para o mercado público de uma forma inovadora, segura e, obviamente, rentabilizar e ganhar dinheiro com isso. Na oportunidade, o Sebrae lançou a plataforma InovaLink, fruto da parceria com a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, com o apoio da Amprotec e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A plataforma, que está em sua versão 1.0, tem como objetivo unificar informações sobre incubadoras de empresas e aceleradoras de negócios em um único lugar. Como uma vitrine tecnológica, as empresas apoiadas por esses mecanismos vão poder se cadastrar na plataforma e ter a oportunidade de vender de forma efetiva para o poder público. Para que a gente tenha essa base de dados e entenda como é que essas empresas estão funcionando, que setores, que segmentos, qual o faturamento, o número de empregos, para a gente modelar programas de apoio e políticas públicas para essas e novas empresas. Essa startup atende neurodivergentes, ou seja, pessoas com autismo, TDAH, paralisia cerebral e deficientes intelectuais. E, através de um método científico de uma plataforma tecnológica, ajuda no desenvolvimento cognitivo, assertivo e social deste grupo. A Cogvox já vende para o governo, mas ainda encontra dificuldades e muita burocracia, por ser ainda uma pequena empresa de inovação. Apesar do governo ser o maior comprador do país e da legislação ter avançado substancialmente nos últimos anos, com o marco legal das startups, com a 14133, ainda é um grande desafio para uma pequena empresa que trabalha com inovação disruptiva conseguir criar processos licitatórios. Então a gente ainda vende por inegibilidade, né, no processo antigo da 8666,
aguardando que haja um avanço, né, dos mecanismos jurídicos, da Procuradoria, da gestão pública para se adaptar à nova legislação e aí permitir que empresas como a minha possam ter escala e alcançar um mercado maior de uma forma muito mais ágil. Já a demanda da Super Nina é voltada para mulheres. A startup permite que o deslocamento delas seja mais seguro nos transportes públicos. Na prática, a Nina é uma tecnologia que funciona de maneira integrada a aplicativos já existentes. Então pode, por exemplo, estar integrada ao WhatsApp ou aplicativos de mobilidade urbana de determinada capital, e aí a gente funciona como um botão, que é um canal de denúncias, e aí essas pessoas que se sintam vulnerabilizadas tanto na mobilidade ativa quanto, por exemplo, dentro de um ônibus ou um metrô, podem acessar esse botão e reportar o caso de assédio sexual. Visando uma maior visibilidade e crescimento no mercado tecnológico, as startups já querem fazer parte do banco de dados da plataforma InovaLink. A Super Nina vai estar presente, eu acredito que o trabalho do Sebrae é fundamental para chegar junto de municípios, governos e fomentar a discussão e o conhecimento desses novos instrumentos legais que possam possibilitar uma venda direta mais efetiva entre startups e governos. E uma plataforma com a visibilidade e a marca Sebrae, que já tem uma aproximação natural com a gestão pública e com os empreendedores sociais, digamos, do país, tudo fica melhor. Mas a gente entende que esse é um processo que precisa que outros atores se associem e entrem para que, de fato, a lei seja aplicada e a gente possa ter uma escalabilidade de venda maior. E atenção, a gente termina essa edição falando da PEC da reforma tributária, que foi aprovada agora, há poucos minutos, em primeiro turno, no plenário do Senado. Foram 53 votos a favor e 24 contra. Agora os senadores precisam aprovar os chamados destaques, que são as sugestões de alteração do texto principal. Concluído o primeiro turno, os senadores ainda precisam aprovar a PEC em segundo turno. Depois, o texto segue para análise das mudanças na Câmara dos Deputados. O Jornal do Empreendedor, terceira edição, fica por aqui. A gente se encontra amanhã, aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Obrigado pela sua companhia e até lá. Boa noite.